Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Quem aqui está nos visitando pela primeira vez, faz assim com a mãozinha. Em um culto, sejam muito bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Que bênção ter vocês aqui conosco nesta noite. Nós já temos aqui 11 anos, estamos indo para 12. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pelo ano maravilhoso que vocês andaram conosco. Eu louvo a Deus porque vocês têm se permitido ser pastoreados. E isso para mim é uma grande honra, uma bênção poder pastorear vocês. E diante do Senhor, quando o Senhor requerer o sangue de cada ovelha que Ele me concedeu, eu vou saber falar o nome de cada uma e até aonde ela mora, porque para isso o Senhor nos chamou. A cada ano, irmãos, para vocês que estão nos visitando pela primeira vez, Deus sempre nos dá uma palavra para que a gente possa nortear a igreja durante o ano. Então, para 2026, o Senhor já colocou no meu coração uma palavra profética, algo que Ele já vem há alguns meses falando comigo e confirmando, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração nesta noite. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Quem não trouxe Bíblia também você pode acompanhar, tem telão aí para você ver a letra. Acharam? Quem está com grande expectativa aí no coração? Amém? Que bênção, glória a Deus. O Senhor fala assim conosco em sua palavra, versículo 1 de 2 Samuel, capítulo 6, o Senhor fala assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, fala assim comigo, 30.000, não esquece esse número, viu, irmãos, 30.000, dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de paú, de faia, com harpas, com saltérios, com tambores, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse:
Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Irmãos, este ano de 2026, Deus tem para nós como tema aquilo que Ele já vem confirmando ao meu coração já há mais ou menos aí uns 4 meses, que é o ano do poder da igreja em mim. Então preste bastante atenção, o ano de 2026 será o ano do poder da igreja em mim. Quando a palavra, a gente pega o significado da palavra igreja, que no grego é eclésia, que tem um significado muito profundo, que significa povo convocado para um propósito. Fala assim comigo: eu sou povo convocado para um propósito. Então, ser igreja é ser convocado para um propósito. Então, não tem como ser igreja sem entender o seu propósito na terra. Você precisa entender que Deus te chamou e desde o ventre da sua mãe, Ele também te deu um propósito. Tem pessoas que nascem, crescem, tornam adolescentes, adultos, e elas ficam tentando tudo, tentam um emprego, uma profissão, tentam estudar, tentam um monte de coisa para ver se encontra o seu propósito na terra, e às vezes se decepciona tanto, bate em tantas portas, e às vezes chega na velhice, e ainda não entendeu o seu propósito. E quando nós entendemos o nosso propósito, nós então entendemos que nós somos igreja, que existe uma força da igreja. Irmãos, quando eu pedi para vocês guardar o número, qual foi o número que vocês guardaram? 30.000. Agora imagina, irmãos, um culto extraordinário, uma igreja lotada com 30.000 pessoas, aonde naquele culto tinha toda sorte de instrumentos. Imagina um lugar para comportar 30.000 pessoas. Este foi o culto que Davi quis apresentar para Deus, para então buscar a sua presença. Fala assim comigo: a arca da aliança simboliza a presença de Deus. Aconteceu, irmãos, antes deste texto, algo muito trágico, aonde o povo de Deus perde a arca da aliança, e ela então é levada por um outro povo, e esta arca da aliança, ela simbolizava a presença poderosa de Deus. Quando lá atrás ela foi feita com um propósito. Ela foi feita para ser colocada no tabernáculo, e no lugar santíssimo ela ficava. E a palavra de Deus fala que quando Deus visitava o seu povo no meio do deserto, Ele visitava exatamente no ambiente da arca da aliança. E a glória de Deus era tamanha que ninguém conseguia entrar, porque enchia de fumaça aquele lugar. Até que um dia aquele povo sai, tem que desmontar o tabernáculo, e eles, para entrar na terra prometida, eles tinham que atravessar um rio chamado Jordão. O que eles fizeram?
pegaram os levitas, os sacerdotes, pegavam-se a arca, colocavam sobre os ombros, porque esta era a direção de Deus. Quando ela foi feita, havia uma direção. Todas as vezes que fosse carregá-la de um lugar para outro, ela deveria ser carregada pelos levitas, pelos sacerdotes, e deveria ser nos seus ombros. Não poderia ser carregada de uma outra maneira, a não ser sobre os seus ombros. E quando eles chegam diante daquele rio, a palavra fala que quando eles botaram os pés na água, as águas se abriram. Por quê? Porque aquela presença estava naquela arca. A arca simbolizava a presença profunda de Deus. Até que um dia essa mesma arca foi tomada, e foi-se ali a glória de Deus. Acabou o mover de Deus sobre Israel. Por quê? Porque eles haviam permitido com que a arca de Deus fosse levada. Até que quando chega no governo de Davi, Davi então lembra da arca, e ele fala: olha, nós precisamos buscar a presença de Deus, porque sem a presença não tem como viver. Nós precisamos da presença de Deus, e nós vamos buscar. Nós vamos movimentar um culto extraordinário para buscarmos a presença de Deus novamente para esta nação, para esta terra. Até que ele tem a ideia de reunir 30.000 pessoas. Vamos buscar a presença de Deus com tudo. Chama lá os levitas, chama os sacerdotes, chama todo mundo. Porque hoje nós vamos buscar a presença de Deus. Imagina um culto, irmãos. Como é que estava o mover naquele dia? Imagina quantos levitas estavam ali adorando, cada um com seu instrumento. Imagina a alegria daquele homem caminhando, indo até aquele lugar para buscar a presença de Deus. Caminharam quilômetros, e quando eles chegam lá, a palavra fala que ele havia preparado um carro novinho, um carroção de boi, e foi então buscar, e chega lá, ele pega tão feliz a presença de Deus, a arca, coloca sobre o carroção de boi, e até aí estava tudo muito bem. O culto estava fluindo, a glória estava descendo, e a coisa estava indo muito bem. Mas vira aí para o teu irmãozinho e fala para ele assim: querido, não se busca a presença de Deus de qualquer maneira. Não se busca. E às vezes, você que está aqui, você passou o ano de 2025 inteiro brincando com a presença de Deus. Só na hora da sua maior necessidade é que você lembrou que existia um Deus lá em cima e que estava olhando por você. E às vezes, irmãos, nós somos assim, nós somos, como Paulo fala, nós somos miseráveis. Existe um ser miserável dentro de nós. E às vezes o bem que eu quero fazer, eu luto contra ele. Mas o mal que eu não quero, às vezes eu acabo fazendo. E às vezes nós passamos anos, entramos anos e continuamos brincando de presença de Deus. Talvez você olhe para este culto que Davi estava celebrando por causa da presença de Deus, e você olha e imagina 30.000 pessoas buscando a presença de Deus, que era a arca da aliança. E às vezes você fala assim: mas pastor, o que tem de errado? Davi estava indo buscar a presença de Deus, procurar a presença de Deus. Davi estava indo lá na igreja. O que tem de errado aqui, pastor, neste texto, é que não se busca a presença de qualquer maneira. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é quando você quer,
Ele não é o seu amuleto, o meu amuleto. Ele não é o Deus da virada. Ele é o Deus de todos os dias, aquele que entregou o seu único filho por nós, nos amou, nos atraiu para a sua presença, nos resgatou lá do lamaçal, nos tirou da sombra da morte, tem nos dado vida, tem falado conosco, tem nos abraçado com um abraço de amor, que nos conforta no meio da dor. O seu nome é Deus, Ele entregou o seu Filho chamado Jesus Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou, e sabe o que Ele fez? Ele enviou o Espírito Santo, para não nos deixar órfãos. Ele nos amou tanto que Ele deu o seu único filho, Ele morreu, ressuscitou, e Ele falou assim: olha, eu vou enviar o Espírito, vocês não estarão nessa terra e não estarão sozinhos, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, mas não pode buscar a minha presença. E imagina aqui, irmãos, que culto extraordinário Davi estava celebrando, um culto grandioso, cheio de som, emoção, luz, fumaça, dá para a gente conjecturar, 30 mil pessoas, nossa, deve estar cheio de presença ali. Até que algo muito trágico acontece nesse culto, e talvez você a leia e você fale assim: poxa, que Deus malvado, né? Por que Deus matou uma pessoa que estava querendo apenas buscar a presença? É muito sério este texto que nós estamos lendo, que nós acabamos de ler. Uma pessoa estava indo, chega na casa, Davi reúne, pega a presença, coloca no carro e fala: vamos embora, vamos levar a presença lá para Jerusalém. Chama os filhos do cara e fala assim: olha, pega vocês dois, eles estão acostumados aí com a arca, um fica na frente, outro atrás, e se acontecer alguma coisa aí, vocês pulam nessa arca e segura a arca. Até Davi, um homem, irmão, segundo o coração de Deus, um dia celebra um culto e ele erra feio. É por isso que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, e elas são a causa de não sermos consumidos, sabia? As misericórdias de Deus se renovam sobre nós, é a causa de nós não sermos consumidos, porque às vezes nós buscamos o Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito, só às vezes quando sobra um tempinho, e olha lá, e se eu estiver cansado eu resolvo ficar em casa, e às vezes nós vamos deixando para lá, porque está tudo muito bom, está bem, mas não faça isso. Olha, 2026 é o ano do poder da igreja em mim, de um povo convocado para um propósito, e o propósito é adorar ao Senhor de maneira correta, porque estava tudo, olha, se você olha para este culto com 30 mil pessoas, você fala: qual o erro que tem nesse culto? Tem louvor, tinha sacerdotes, tinha o rei, tinha levita, tinha povo, tinha tudo, mas quiseram buscar a presença de Deus para Jerusalém de qualquer maneira. Lembra do que eu falei quando a arca da aliança foi feita? O que Deus falou? Como é que ela poderia ser carregada? Somente nos, e por quem? Os sacerdotes, né? Sabe o que Davi fez? Davi quis inventar
a trazer um mundo para dentro da igreja. Então você assim, poxa, mas pastor, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas errou, assim como nós. E ele erra algumas vezes, irmãos, assim como nós. Ele errou no dia que ele mandou matar um soldado general dele, para poder ficar com a mulher do cara. O dia que ele cisma de não ir para a guerra. E por que Davi ainda é reconhecido na palavra como um homem segundo o coração de Deus? Fala assim comigo, porque encontrou um caminho de arrependimento, e as misericórdias de Deus veio sobre ele. Amém? Hoje à noite você encontrar este caminho, chamado caminho de arrependimento. Davi só queria trazer de volta a presença de Deus para Jerusalém, mas não se poderia trazer, não poderia cultuar de qualquer jeito. Não adianta ter sacerdote, não adianta ter fumaça, não adianta ter louvor que atrai e produz uma emoção lá dentro do seu coração, nada disso adianta. Se você não tiver com o teu coração firmado em Deus, se um culto não estiver acontecendo lá dentro de você, porque não adianta o culto acontecer no nosso exterior, mas não acontecer no nosso interior. Não adianta o culto estar cheio, se o culto não acontecer dentro de mim. Levanta as tuas mãos para os céus e fala assim: Senhor, eu sou o templo do Espírito Santo, e hoje eu busco a tua presença de maneira correta, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Davi chegou lá com toda a intenção, a melhor intenção do mundo, para buscar a presença de Deus. Agora vai me falar, irmãos, que Davi não sabia. Sabe o que Davi quis imitar? Os filisteus. Havia um povo chamado filisteus. Sabe o que eles fizeram? Quando eles foram e tomaram a arca da aliança, eles fizeram uma carruagem novinha, botaram a arca e não deu nada para eles. Levaram a arca, colocaram lá junto com Dagon, e Dagon foi destruído pela presença de Deus. Até que eles falaram: devolve esse negócio aí, porque esse negócio está, destruindo os nossos deuses aqui que nós cultuamos. E aí eles se lembram: peraí, olha, o mundo fez assim, deu certo. Levaram lá num carroção de boi, mas tem que ser novo. Vamos fazer igual o mundo? Vamos introduzir o mundo na igreja para atrair pessoas? Vamos usar coaches? Vamos usar uma linguagem que vai lá e atrai pessoas para que elas permaneçam na igreja, mas não pode falar de pecado, porque se falar a pessoa sai. Você não pode confrontar, porque senão a pessoa não permanece. Estão criando com isso uma geração fraca. Homens fracos. Homens emocionalmente falando sensíveis e fracos. Porque agora se não fizer a sobrancelha lá, homem está indo fazer sobrancelha que 30 virando, irmão. Eu não estou falando que você não deve cortar, parar os pelinhos não, né? Não estou falando disso não. Mas que trem que está virando? O cara está marcando um barbeiro para poder fazer, até pintando sobrancelha. Misericórdia. Homens fracos, homens emocionalmente fracos. Está rindo, né? Vocês devem conhecer um monte fazendo isso, né? Porque eu vejo hoje, você olha no Instagram, tem pessoas que vão lá, e aí o cara manda fazer uma peruca, e depois coloca a peruca, ai meu Deus, nossa, ai, como eu fiquei, né? Eu estava tão...
Meu Deus do céu, que loucura, está virando o mundo, está o avesso. Se não fizer a unha, não passar a base, não está bem com ele mesmo. Misericórdia. Está uma loucura. Começa lá com a sobrancelhinha, daqui a pouquinho está, né, fazendo outras coisas, daqui a pouquinho, irmão, já virou mulher. Por quê? Exatamente porque estão querendo adorar e cultuar ao Senhor do seu jeito. Isso não é igreja, isso não é propósito para homem, não é propósito para mulher se vestir e querer estar no lugar do homem. Deus criou cada um para o seu ambiente e existe honra em todos os ambientes. Existe honra no ambiente feminino, você não precisa. Existe honra para o ambiente masculino, você não precisa ser mulher. Não precisa nem querer se tornar. Tem pessoas que hoje, se o pai chamar a atenção, a pessoa só fica chorando. Fala assim: Deus me criou para adorá-lo, e eu vou adorar em espírito e em verdade. Dentro de mim existe um templo para o Espírito Santo habitar. Não vou cultuar em 2026 do meu jeito, mas eu serei diferente em nome de Jesus. Amém? Deus não está onde existem grandes movimentos. Não estou falando que Deus não está em igreja grande, irmãos. Não estou aqui eu falando que só existe Deus em igreja pequena ou só aqui. Pelo contrário, eu estou aqui falando que Deus reprovou este culto de Davi. Davi sabia que não poderia buscar a arca da aliança num carro de boi. Em qual carro você está buscando a presença? De que maneira você está buscando a presença? Como é que você chega no culto? Chega e bota o joelho no chão, vai conversar, trocar, né, receitas. Como é que você chegou aqui hoje? Qual foi o momento que você tirou antes do culto para orar? Para falar assim: Senhor, eu quero, sabe, que 2026 seja um ano extraordinário na minha vida, e para isso eu vou chegar mais cedo, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou chegar, eu vou perguntar o que quer fazer na igreja. Imagina 30 mil pessoas, irmãos, e imagina que culto trágico foi este, Davi. Até que começa, e assim, começa muito bem. Cuidado com isso que só traz emoção. Palavra que só traz emoção não traz cura, não traz libertação. Ele estava muito bem, e o louvorzão cantando, e mais de 30 mil pessoas adorando a Deus. Aquela igreja começou com uma intenção muito boa, porém fora dos princípios. Até começa, mas uma hora a tragédia chega. Uma hora você vai ver escândalos, e mais escândalos, porque até que a intenção foi boa no início, mas não tinha princípios, não havia-se valores. 2026 será um ano onde você vai denunciar muitas coisas através do seu comportamento. Fala assim comigo: eu serei um testemunho vivo da igreja lá fora. Amém? Irmãos, é muito sério cultuar a Deus. É muito sério. Até que no meio daquele culto, o movimento está acontecendo e o boi tropeça.
Fala assim para o seu irmão, fala assim: querido, uma hora o boi pode tropeçar. O boi tropeçou. E aquele que estava cheio de intenção, a intenção era boa, foi lá e pegou a arca para a arca não cair. Me fala que erro tem nisso? Quantas vezes eu já vi muitas pessoas ministrando em cima deste texto e destruindo a vida de Uzá, falando que ele é um homem sem princípio, e na verdade você não vai ver texto nenhum falando dele antes. Quem é este Uzá? Por que ele morreu? Será que a culpa foi dele? O pastor daquele culto, naquele dia ou naquela noite, foi o homem que carregou o erro daquela tragédia no meio daquele culto. Uma pessoa morreu por causa de boas intenções, mas boas intenções sem princípios não valem de nada. Uma pessoa muito bem intencionada, sem um coração transformado, sem uma vida com Deus, ela é apenas uma pessoa levada ao vento. Mas em 2026 Deus te chamou para carregar a presença dele cheios de princípios. Você vai adorá-lo, ainda que não permitir, você vai falar dele, você vai dar testemunho dele, você vai mostrar que foi ele que te moldou, que foi ele que transformou a tua vida. Você vai falar através do seu comportamento. Sabe por quê? Porque 2026 será o ano que você vai andar como igreja. Você vai andar com um propósito de mostrar para este mundo que servir ao Senhor Jesus é a melhor coisa que existe. Mas isso com princípio, com valores, caráter cristão. E aonde você for, você pode ter certeza, se houver princípios, as pessoas só de olhar para você e falar assim: esse é servo de Deus, esta é ungida de Deus, este me ama, este me adora, este está me buscando. E para aqueles que estavam distantes e que passaram aí um ano de 2025 falando que não havia tempo, que estava cansado, que tinha tantas coisas para poder fazer, será o ano de você voltar para a casa do Pai. Será o ano de você parar de brincar com a presença de Deus, porque carro novo também dá defeito. Semana passada, no dia 25, eu pratico jiu-jitsu e nós temos um líder que esse cara é um grande professor e um grande mestre em Belo Horizonte, conhecido nacionalmente, mundialmente, um cara que carrega e carregou o símbolo da Grace Barra aqui em Minas Gerais, fundou uma escola extraordinária e com 44 anos ele faleceu, no dia 25, no Natal. E todo mundo ficou assustado, porque é muito novo. Você olha, esse posto tem toda uma vida pela frente. Carro novo também dá defeito. Carro novo também precisa parar para ir para uma revisão. E hoje à noite que Deus está falando para você, olha, começa a fazer uma revisão dentro de você. Começa a revisar muitas áreas. Começa a revisar o teu comportamento, as tuas vestes, como você anda, com quem você anda, aonde você vai, com quem você vai. Começa a revisar a sua vida. Davi teve que fazer uma revisão no culto.
Depois, se você continuar lendo, você vai ver que ele faz uma revisão, e ele começa, peraí, eu tenho que revisar, alguma coisa eu errei. A Bíblia fala que ele ficou chateado com Deus, porque alguém morreu no culto. Quem não ficaria? Que pastor não ficaria chateado, porque alguém morreu no meio do culto? E ele ficou chateadinho com Deus, foi embora, não quis levar mais a arca, colocou a arca da aliança na casa de Obed-edom, e Deus mandou bênção naquela casa, e Deus mandou bênção, Deus derramou bênção, o negócio ficou ali 3 meses, irmãos, e foi assim extraordinário. Obed-edom foi mas tão abençoado, sabe por quê? Porque a casa dele tinha princípios para receber a presença. Fala assim comigo: a minha casa tem princípios para receber a presença, em nome de Jesus. Como é que está aí a tua casa? Como é que está esse coração? Como é que está este templo de Deus? Pode receber a presença? Tem estrutura para a presença? Comporta a presença de Deus dentro de você? Então, aleluia, você veio no culto certo. Será o ano do poder da igreja dentro de você, em nome de Jesus. E para a gente poder, irmãos, falar mais a respeito deste poder da igreja, eu quero falar sobre as 3 viagens que Paulo fez, implantando a igreja de maneira correta. Paulo foi um dos caras que mais implantou igreja na Bíblia. O homem que gostava de implantar igreja. E nenhuma igreja tinha aquela expressão, mas tinha princípios. A primeira, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 13. Atos 13, versículo 1. Nós vamos ler até o 3, que fala assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores ou mestres em algumas traduções, a saber, Barnabé e Simeão, chamado de Niger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e quem? Então peraí, na igreja de Antioquia, quem estava congregando lá? Saulo. Quem é esse Saulo? Então este homem estava congregando em uma igreja que tinha doutores, ou seja, tinha a palavra, tinha profeta naquela igreja. Versículo 2, vamos lá. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Não fala isso é por meio do doutor ou do profeta, mas creio eu que o profeta que gosta de entregar recado, né? O mestre gosta de ensinar e o profeta gosta de entregar recado. Por meio, e disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Em outras traduções está assim: e os enviaram. Irmãos, aqui começa um mover extraordinário da igreja. Homens que estavam sendo formados com caráter cristão, cheios do Espírito de Deus. Aí vem o Espírito Santo de Deus, usa lá um profeta e fala assim: olha, agora nós precisamos separar homens aqui para poder ir evangelizar e implantar a igreja e fazer a obra. E aonde eles estavam, e essa primeira viagem, ele chega então e é enviado para Antioquia. E Antioquia, o significado de Antioquia é aquele que se opõe, ou o que se opõe.
Pega aí o versículo 8, vamos ler o 8 de Atos 13. Atos 13, 8 fala assim: mas resistia-lhes Elimas, o encantador. Vou mudar aquela palavra encantador ali, algumas versões vai colocar que o homem é bruxo mesmo, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Havia uma autoridade que estava começando a caminhar na presença de Deus, e esse Elimas era um homem que estava tentando desviar o procônsul, falando mal da igreja, falando mal de Jesus, falando mal de crente. Este era o Elimas. Volta lá no versículo, continua lá para a gente. Nós lemos versículo 8, agora o 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, o que ele era? Fala assim comigo, ele tinha um templo que comportava a presença, era compatível. Paulo tinha um templo compatível ao Espírito Santo. Sabe aquele sangue que na hora de doar tem que ser compatível? Cheio do Espírito Santo e fixando os olhos em quem? Em quem? Em Elimas, né? O que é que Paulo fala? Versículo 10, olha lá. Disse: ó filho do diabo. Imagina que culto, irmãos. Diferença dele para Davi, né? Talvez você olhe assim, mas que pesado. Mas hoje, por não falar a verdade para as pessoas só têm apenas meia verdade. E meia verdade é uma mentira completa. É ou não é, Diácono Geraldo? Meia verdade é uma mentira completa. Nós dizemos, é só uma mentirinha. Não existe só uma mentirinha. Mentira é mentira. Aí ele olha para Elimas e fala assim: ó filho do diabo, tem tanto tempo que nós estamos evangelizando, falando de Jesus, nós estamos falando da obra aqui, você vem atrapalhar. Ele fala assim: cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Que exortação para a vida desse cara. Bota o próximo versículo. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor e ficarás cego. Só assim, parece uma ruindade, né? Esse pregador duro, né? Parece pastor Fred. Só cajadada. Paulo chega no meio do culto e fala assim: enviado do Satanás, enviado do capeta, o que você está fazendo? Você está atrapalhando a obra de Deus. Só porque você está fazendo isso, agora você vai ficar cego. Que autoridade, sabe o que aconteceu, irmãos? Ele fica cego. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava quem guiasse, então agora pela mão. Versículo 12, para a gente encerrar. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Olha, irmãos, crente que é crente foi feito para viver dentro de doutrina. Você não foi feito e nem eu fui feito para poder vivermos as nossas vontades. Tem uma igreja somente para poder alisar o teu ego e massagear a tua carne. A igreja foi feita para poder nos desconstruir, nos rasgar por dentro, nos incomodar, para que a gente possa então melhorar, porque existe um ser corrupto dentro de nós.
Direto a gente quer barganhar com Deus, irmãos. Quem nunca quis? Quem nunca quis fazer uma barganhinha com Deus? Ah, Senhor, né, que se o Senhor fizer, eu acho que eu mudo. E aí, quando Deus faz, opa, mas se fizer outra vez. Então começa aqui. Antioquia significava o lugar que estava se opondo a quê? A presença de Deus. Eu quero falar para você e profetizar sobre a tua vida ministerial. Receba aí, ó. Em nome de Jesus, eu estou profetizando, eu quero profetizar sobre a tua vida, que em 2026, tudo aquilo que se opõe ao teu chamado vai cair por terra e você vai avançar. Todos aqueles que se opõem a Deus verão a fúria do Senhor. Todos aqueles que se opõem ao Evangelho saberão que você é ungida e ungido de Deus, em nome de Jesus. Toda oposição contra o templo, a igreja do Senhor, vai cair por terra e não terá poder mais sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aquela igreja, sabe como é que eles enviaram Paulo? Não foi de qualquer jeito não, irmãos. Mesmo um homem cheio do Espírito Santo de Deus, eles oraram, jejuaram para depois impor as mãos e enviar. Não foi para onde Paulo queria ir, porque Paulo lutava, tinha lugar que ele falava assim, hoje eu vou para tal lugar, e o Espírito Santo falava assim, não, você não vai passar nessa rua hoje não, você vai para outra cidade. Como assim, Senhor? Eu queria ir para lá. Não, você não vai para onde você quer mais. Agora o vento sopra para onde Deus quer. Irmãos, em nome de Jesus, 2026, Deus fará algo extraordinário neste lugar, na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque você será guiado pelo Espírito Santo de Deus, e você não vai fazer mais essas vontades loucas da tua carne, em nome de Jesus. Paulo foi enviado pela presença de Deus, através da presença de Deus. Nós precisamos ter um templo compatível à presença. Um dia eu ouvi alguém falar, e esse assim, uma pessoa que eu tenho um grande apreço por ele, mas para mim nessa posição eu não concordo, que ele fala assim, vai chegar uma hora em que Deus, quando vier a questão da vida eterna e a morte eterna, Deus não terá prazer em ver o ímpio queimando lá. Imagina que Deus ruim é esse? Olha, a minha criação eu criei, aí está lá queimando o tempo, que prazer é esse? Então Deus vai salvar a todos. Irmão, então você vai chutar a jaca, chuta direito então, hein? Que graça tem então ser crente? Que graça que então tem viver em santidade? Se não haverá diferença, não, mas Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E aí para mim, o que quebra toda essa asneira, é mostrar que quando houve isso no céu, Ele não permitiu que ficasse. Se um ser que adorava Ele, que estava ali, irmãos, foi lançado fora da presença, porque não houve dentro daquele templo mais espaço para a adoração, e o profeta vai falar assim, olha, que ele começou a fazer comércio. Outro dia eu estava dando aula aqui para o nosso grupo de louvor, e eu falei que o que fez cair Lúcifer, aquele anjo de luz, foi por comercializar a adoração. E você vai vendo que hoje o que nós mais temos e vemos é um comércio da adoração. Que se não der tanto eu não canto, se não der tanto eu não toco, se não der tanto eu não vou pregar na outra igreja, se não der tanto, e quando você liga a pessoa fala, o cachê é tanto para eu ir.
Um dia num culto desse de virada, de aniversário, eu quis convidar uma banda e a banda falou assim, olha, é 10 mil reais de cachê, a van para a gente andar, o vidro não pode abrir, ela tem que ter ar condicionado, não pode abrir, e para poder a passagem de avião é para tantas pessoas, e para a gente comer, tem que ser no restaurante assim, assado, que tem uma dieta do pessoal da banda. Eu falei, vai tocar para o Satanás, ele vai te oferecer tudo isso. Pelo amor de Deus, irmão, que virou? Irmãos, eu nunca cobrei um centavo para ir em uma igreja. E quando eu vou, ainda é com a minha própria gasolina. Aleluia, vocês já dizimam aqui e ofertam. Por que eu não vou fazer a obra? Por que eu não posso fazer uma visita? Então, em nome de Jesus, aprenda a partir de hoje, que quando Paulo começa o movimento da igreja, a primeira resistência teve, foi uma oposição muito grande, mas ele usou a autoridade que havia e estava nele. Você vai usar a tua autoridade em 2026, você pode ter certeza, vai dar lugar ao milagre, vai dar lugar à presença de Deus. O lugar que estava lá totalmente cheio de resistência, vai ter que dar lugar ao poder de Deus, em nome de Jesus. O poder da igreja, para ele nascer dentro de você, é necessário obediência. Imagina, Paulo estava lá, estava confortável para Paulo, aí veio o profeta, e oraram, jejuaram, veio o Espírito Santo e falou assim, vai lá, eu quero que você separa lá, Barnabé, tem um aí Barnabé, tem Espírito Santo, tem, vem cá o Barnabé, vem cá, e o outro chama Saulo, e o profeta, o homem de Deus, só ouvindo a voz de Deus, o outro chama Saulo, tem esse também no meio do culto? Tem, chama ele para mim. Chama, o que é? Vocês serão enviados para as nações, vocês irão preparar um caminho para o evangelho, vocês farão isso, mas tudo isso só pode ser feito porque o templo comportava a presença. Em nome de Jesus, fala para o seu irmão, você fala, o templo comporta a presença. Assim, não vou carregar em carro de boi, não posso carregar a presença de qualquer jeito, não posso cometer o mesmo erro que Davi quis, e ele cometeu, porque irmãos, olha, se você puxar agora na sua memória, você sabe o que é verdade, o que é mentira, você sabe o que é certo, o que é errado. Bom é você tentar enganar o Espírito Santo de Deus, enganar você mesmo, você não consegue. Você tem consciência do que é certo e o que é errado. E o poder da igreja, ela nasceu por causa da obediência. Aquele que obedece ao Senhor, ele vive tudo aquilo que Deus tem de extraordinário para ele. Ele vive uma família abençoada sobre a terra. Aquele que é obediente não faz mais a vontade da sua carne, mas ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E Barnabé e Saulo não se opuseram ao chamado e ao envio, só falaram como lá em Isaías capítulo 6, Isaías tendo um confronto ali com Deus, mas Senhor, eu não posso ir porque eu tenho estas limitações. Qual que é? Eu sou dessa maneira, espera aí que eu estou enviando um anjinho aí para resolver a sua limitação. Qual que é mesmo? O anjo, desce lá, é você mesmo, anjo, vem cá, pega com a tenaz lá, põe uma brasa, desce e toca na língua deste homem. Esse homem vai sair profetizando. Esse homem vai falar do Messias, que vai nascer de uma virgem. Esse homem vai profetizar tantas coisas loucas para aquela geração, que só milhares e milhares de anos nós
compreendemos o que este homem tão louco na sua época disse. Irmãos, para muitos lá fora nós somos loucos. Para muitos lá fora servir a Jesus é ser careta, louco, está perdendo o mundo, mas não está perdendo nada. Você tem a presença que eles não têm, você tem um amor que eles não conheceram, você tem a graça remidora que vai fazer com que o mundo lá fora seja salvo e vão desejar a presença de Deus em nome de Jesus. 2026, por onde você for, você vai carregar a presença de Deus, e essa presença vai arder dentro de você, vai arder dentro de você. Aí vem a segunda viagem de Paulo. Paulo vai para a Macedônia, e a Macedônia, ela significa a altivez, a autossuficiência, e naquele lugar, irmãos, havia uma mulher que ela adivinhava tudo. Tipo, quem é que jogou na Mega Sena? Ninguém? Ah, é crente mesmo, hein? Glória a Deus, o povo está convertendo. Porque eu vi de crente na internet, irmão, marcando número e postando. Eu falei, não dá para mim não, irmão. Ô irmãos, eu não vou fazer igual Davi, não vou. Eu não vou trazer o mundo para dentro da igreja. E ai de você se fizer, irmãos, eu olhar e falar, irmão, pelo amor de Deus, não, porque a sorte, que sorte, está roubando seu dinheiro. Não, mas pastor, que é milhões, pastor. Oh, meu Deus do céu, aquilo que Deus tem reservado para você não tem número que consegue computar. Sabe por que as ruas são de ouro? Não é isso que João vê? E as ruas são feitas de quê, irmãos? Por que a rua é de ouro? Para mostrar para mim e para você que isso lá no céu não tem valor nenhum, é pisado pelo homem. Se tivesse valor, estaria em outro ambiente do céu, mas na rua está para pisar, não tem valor nenhum para Deus. Mas pastor, que se eu ganhasse na Mega Sena, pastor, meu dízimo. Eu falei, irmão, não quer ter que dízimo? Pastor, a gente ia comprar um templo, irmão, ora, para Deus te prosperar, te dar uma empresa. Pastor, mas é que a fezinha, né? O povo ainda usa fezinha, olha que trem, né? Fezinha do cão, né? O que eu vi de gente postando essa mega, porque tem, é quantos milhões mesmo? Sabe, Roger? Jogou não, Roger? Tentou a sorte lá não? Você ia colocar o 13, não ia? Você ia colocar o 13. Ai. Olha lá. 13 é o quê, ô? Aí, irmãos, imagina só, quando Davi quis trazer isso, introduzir o mundo dentro da igreja, colocar um carrinho de boi para andar com a presença de Deus no meio do povo, Deus vai lá e só faz assim com os aços, e Davi fica todo chateadinho com Deus. Deus fala assim, meu filho, não busca a minha presença de qualquer maneira, meu filho, não vai para a igreja de qualquer jeito, Davi, não vai não, porque Davi, você deu sorte que não foi com você, eu tirar só o oxigênio do seu nariz, uns 3 segundos, você já era, Davi, eu que não quis pegar, foi você, Davi, eu vou dar um tempo de reinado para você ainda consertar, Davi, conserta e busca a minha presença de maneira correta. E eu quero falar para vocês, olha, 2026 será o ano onde você vai consertar a busca da presença de Deus. Vai chegar na igreja, irmão, nós vamos ser crente do Coquinho, as mulheres do Coquinho, vai botar o joelhinho no chão quando chegar, irmão, vamos orar. A gente chega, parece que
Nós viemos assistir um culto. Você não veio assistir culto, você veio cultuar. Não é um cinema. Nós vamos esperar um teatro, alguma coisa acontecer, um filme, não. 2026 nós vamos buscar com tanta garra a presença de Deus. Não fala assim, Senhor, como é que busca a presença mesmo, Senhor? Você não quer carroçãozinho de boi novo, não? Não, Davi, não quero, não aceito. É nos ombros? Então eu vou buscar. Lembra que eu preguei Ezequiel 47? Que eu falei dos níveis de profundidade com Deus. Lembra quando as águas se alcançaram os ombros? Tinha que atravessar o rio a nado. E aí, irmão, só nadar na presença de Deus. Irmão, 2026 você vai subir de nível espiritual em nome de Jesus. Aí Paulo vai lá, denuncia, repreende aquela ação que havia na primeira igreja, no primeiro lugar, no primeiro ambiente que ele estava, e fala assim, enviado de Satanás, você não vai deixar esse procônsul converter, não? O homem está com sede, você não vai deixar converter, você vai ficar cego. Era assim, irmãos. O procônsul vendo aquilo, falou assim, opa, rapaz, o que esse cara prega é verdade. Eu quero esse Jesus, porque eu nunca vi algo tão poderoso assim na minha vida. E por um tempo, Elimas ficou cego. E ele procurava agora então alguém para poder guiá-lo, porque ele não sabia nem para onde estava indo. Deus vai te encher de tanta autoridade, irmãos, que você vai profetizar lá na sua casa e vai acontecer um milagre. Você vai profetizar na sua família e Deus vai salvar. Você vai profetizar lá onde você trabalha e Deus vai mudar a sorte do teu trabalho. Você vai profetizar na empresa que você tem sonhado e Deus vai fazer algo extraordinário. Porque é esta autoridade que Deus dá para a igreja, para o templo. Que igreja era essa? Porque aqui não estou falando de uma igreja de 4 paredes, não. Eu estou falando da igreja que habitava dentro de Paulo. Que igreja poderosa é essa? Que falava para o cara ficar cego, ele ficava cego. Pastor, mas é ruindade. Não, não é, irmãos. Elimas, como Paulo falou, era enviado de Satanás. Aí Paulo chega na Macedônia. Está lá uma menina que adivinha tudo. Os números da Mega Sena saía tudo para quem ela adivinhasse. E a palavra vai contar, irmãos, que havia prosperidade naquela cidade. Dinheiro não faltava. Aí ele ligava para ela assim, vamos colocar um nome para essa mulher lá? Cria um nome aí. Tipo a inteligência artificial, né? Ia! Qual que é o número mesmo? Porque eu estou indo fazer isso, assim, assim, fala aí. E ela adivinhava. E aí Paulo chega e ela fala assim, opa, que homem de Deus, varão valoroso. Paulo fala assim, sou eu, né? Eu sou o Paulo, homem de Deus. Porém, estou inflado, porque às vezes assim que acontece com a gente, né? Chama de mulher de Deus, sou eu mesmo, aleluia. Né, varão? E aí é assim. Paulo poderia ter feito isso. Peraí, como é que é? Homem de Deus? Peraí. Todo espírito de adivinhação da sua vida vai sair agora em nome de Jesus. Paulo ora por aquela mulher e sabe o que acontece? A cidade começa a ficar pobre, porque não adivinhava mais númerozinho, não adivinhava mais as negociações que era para fazer, vai dar certo, vai, faz isso, não tinha mais adivinhação, irmãos. Sabe o que aconteceu? A igreja começa a ser perseguida. Agora tem que começar a ficar bom, irmãos, porque é assim, olha, Paulo atrás com aquele poder, aquela autoridade implantando a igreja, um cara fica cego, daqui a pouquinho na segunda fase da igreja, a igreja começa a ser perseguida. Sabe o que fizeram? Tudo aquilo que falaram de Paulo, começaram a percorrer a cidade, criaram uma lei,
fizeram uma emenda constitucional. Mas vamos pegar esse Paulo. Pegaram ele nessa viagem, já não estava mais com o senhor Barnabé não, já estava com Silas. Vai parar hoje numa prisão. Daí a pouquinho, irmãos, um começa a falar assim, tira uma nota aí, ô Silas. Qual mesmo, Paulo? Canta assim, dó maior. É isso mesmo, pai? Agora vai para um sustenido. Cadê o Roger? Agora vai para um Fá, mete um Fá aí, Silas. Encontrei, a música é essa. Irmãos, eu não sei que louvor, que letra era aquela que Paulo e Silas estavam cantando. Eu só sei que eu gostaria de saber a letra. Ah, como eu gostaria de saber a letra para eu cantar também. Que letra era aquela que foi lá e encontrou o segredo das chaves, de todas as chaves, de quem estava preso, e foi abrindo todas. Daí a pouquinho aquele louvor produziu um terremoto naquela cidade, algo tão sobrenatural, irmãos. Você acha que Paulo e Silas estavam na cadeia falando assim, nossa, que Deus ruim, né? Eu evangelizei, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz outro, agora vou parar numa cadeia, vou terminar a minha carreira aqui dentro de uma prisão. Os caras estavam adorando a Deus. Ah, como eu queria saber, Wagner, qual nota era aquela que estavam tirando. Sei se pegou alguma coisinha e bateu na grade, né? Não. Vem comer Pentecostes, né, Fábio? Sabe o que aconteceu? A prisão, as cadeias se abriram. Daí a pouquinho vem o cara e fala assim, peraí, eu vou tirar minha própria vida, porque né, a lei fala que se alguém fugir e estiver debaixo do meu comando, eles vão me matar. E Paulo, opa, tira a vida não, vem cá. Quem está falando? Paulo. E o outro? Silas, desce aí. Tem um culto acontecendo aqui, aonde? Aqui não saímos não, ninguém foi embora não, a cadeia está aberta, mas ninguém saiu. Nós gostamos tanto da presença, nós amamos tanta presença, nós queremos tanta presença, que mesmo dentro de uma prisão, nós vamos adorar. Desce aí para adorar com a gente. O cara desceu lá. Daí a pouquinho aquela presença também toma o coração daquele homem. E Paulo vai fazer, porque quer entregar a tua vida para Jesus. É esse Jesus que abriu a prisão do terremoto, é Ele mesmo. Nós estamos pregando aqui, cantando, eu quero, como eu quero essa presença. Então tá bom, vamos lá para sua casa também, vamos tomar um banho aqui, vamos lá evangelizar. E é por isso que nasce para mim um dos maiores versículos da Bíblia: se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Talvez, mas não alcança lá a casa, não, é porque se o evangelho entrar em mim, também vai entrar em outro. Então, olha, e quando Deus quer fazer a obra, Ele faz por completo. Vai lá, chama a família inteira, e a família entrega a vida para Jesus. Sabe o que acontece, irmãos? Todos foram batizados. Que igreja é essa que prega em prisões? Deus vai te dar a oportunidade para você pregar para pessoas que estavam em prisões em 2026. Pessoas vão sair de cadeias por causa da palavra que Deus colocar nos teus lábios, em nome de Jesus. É isso que Deus vai fazer através da sua vida, em nome de Jesus. E na Macedônia, onde tinha altivez, a autossuficiência, em uma crença, tudo aquilo que tinha naquele lugar foi quebrado e despedaçado pelo poder da presença de Deus. Irmãos, eu quero a presença do Senhor. 2026 será um ano de você buscar a presença de Deus como você nunca buscou. Virão muitas coisas para tentar atrapalhar, para tentar tirar você da presença de Deus. Não sai não.
Será o ano de você orar mais, jejuar mais, buscar a presença, porque Deus fará coisas extraordinárias por sua presença. Deus falou tanto comigo nessa palavra, irmãos, que vem aí a última viagem dele, a terceira viagem, até que ele é enviado, ele vai para Éfeso. E Éfeso é aquela igreja lá de Apocalipse, irmãos, que o Senhor fala assim: vocês começaram muito bem, vocês buscavam tanto a minha presença, vocês me adoravam tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, como vocês me buscavam. E essa era a igreja de Éfeso. Havia um homem que havia passado por esse lugar que pregou mais que Paulo. O cara estava cheio do Espírito de Deus, uma igreja de autoridade. Até que começa a entrar nessa igreja o poder da letra. Sabe os efeitos sonoros e de luzes que fazem hoje para poder hipnotizar crente? A neurociência com palavras sutis que você larga tudo e deixa tudo, porque você ouviu uma palavra que massageou a tua carne. Deus não massageia, pelo contrário, irmãos, Ele ama a estrutura sólida, que suporta a presença dEle. E a terceira e última é a igreja de Éfeso, que começou muito bem, mas daqui a pouquinho estava cheio de letra, não buscava mais a presença como buscava. Daqui a pouquinho tinha um versículo para poder confrontar tudo. Deixou de viver pela fé e começou a viver pela razão da letra. E aí eu amo a palavra de Deus, porque ela fala assim que a letra ela mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito traz vida. Não estou falando que você deve ser, se tornar um iletrado. É que entra na igreja exatamente isso, por isso que lá em Apocalipse vai falar assim: olha, lembra-te lá do primeiro amor, como é que você era, igreja. Como é que você me buscava? Olha agora o que você tem, o que você é. Se coloca de pé no seu lugar. Deus está levantando em 2026 uma geração que carregará o poder da igreja nas ruas, nas escolas, nas famílias. Porque foi assim que Deus fez em Éfeso. Naquele lugar houve cura, libertação, e toda a cidade ouviu falar do amor e da presença de Deus. 2026 será o ano que, por causa da autoridade da igreja, a cidade verá a transformação de Deus. Preste bastante atenção. Talvez você olhe assim, talvez a pastora Marileia olha, mas nós somos quantos intercessores, pastora? Uns 10. Como é que nós vamos mudar uma cidade e fazer com que uma cidade saiba que existe uma igreja que ora por ela? Você pode ter certeza, Deus te chamou para causar algo extraordinário nessa cidade. A cidade vai ouvir falar da unção de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus.
com o poder da igreja que está dentro de você, como um tabernáculo vivo, assim como o apóstolo fala, tabernáculo vivente. Davi, lá na frente, ele aprendeu e ele corrigiu o seu erro. Volta com os sacerdotes, pegou a arca, colocou nos ombros, e a presença de Deus volta para Jerusalém.